Mas tá difícil a situação do... Assim, eu estou recebendo direto agora dos meus colegas da Europa o que está saindo de notícia do Brasil sobre a crise, né, da Covid, etc. Assim, o Brasil é o motivo de chacota no mundo inteiro. E algumas vezes até, de uma certa forma, injusta. Quer dizer, o que eu tenho reparado, por exemplo, é de que os governos, quando são pressionados pelos seus cidadãos, eles apontam o dedo para o Brasil. Olha, tá vendo? Podia ser pior, podia ser que nem o Brasil do Bolsonaro. Entendeu? Eu diria, claro, eu tenho notícia também, meus dois filhos moram na Europa, um em Portugal, outro na Alemanha, mas a situação que eu vejo, de modo geral, claro que o Brasil está horroroso, mas se você também viu que olhar o que os Estados Unidos passaram até recentemente, foi pavoroso, não deixou nada a dever para a gente. Agora que eles trocaram o governo e estão conseguindo fazer uma vacinação em massa efetiva, tudo está melhor. Mas até recentemente a situação deles era muito ruim, e tem países também que estão em situações razoavelmente ruins. Agora, o problema no Brasil é a falta de definição de uma política pública geral, né, para enfrentar essa situação toda. Então, você não tem coordenação e, bom, os governadores, cada um ao seu jeito, às vezes, por vezes os prefeitos, e acaba que fica meio realmente no improviso. E eu acho também que carece de transparência, né? Porque se você pensar em termos, alguns países como França, Estados Unidos, Alemanha, certamente Itália, Inglaterra, você tem um conjunto de uma comissão, cientistas, especialistas que acompanham e de forma clara e transparente fazem recomendações. Então todo mundo está acompanhando e vendo com base em que se toma decisões. Não necessariamente o governo é obrigado a seguir, tem toda uma discussão na França, por exemplo, que a comissão tinha falado para fazer um lockdown antes, o presidente pesou, acho por outras razões, achou melhor não, mas todo mundo está acompanhando a discussão e vendo. E isso não existe no Brasil. Eu ouvi uma tentativa nessa direção, naquele consórcio Nordeste, Sim. mas acabou, a gente viu que o Nicolés, que era o presidente, acabou saindo porque disse que adiantava se ninguém seguia as recomendações que eles faziam, né? Porque há várias coisas que pesam. E, bom, eu estou acompanhando a situação, nossa, é complicada. E não está claro ainda o papel dessa nova variante, a P1, sobretudo, né? Essa é a brasileira ou é a britânica? Brasileira. Brasileira. Tem a P1, acho que é que surge no Amazonas, tem uma P2 também, tem uma que surgiu no Rio. Bom, há variantes, todo vírus tem várias mutações, essas são as principais. E aparentemente ela é mais transmissível, né? A probabilidade de contágio é da ordem assim, entre 30% e 60% maior a chance de você ser contaminado. Então, isso complica, e o que pode complicar mais ainda é a possibilidade de reinfecção. E também da vacina ser menos eficaz. Isso é uma coisa pouco discutida, mas mesmo supondo que você tenha uma vacina 90% eficaz, e se a imunidade de rebanho for 70%, essa é uma regrinha de 3, você tem que vacinar da ordem de 80% da população, para a gente chamar de imunidade de rebanho. Sim. 80% da população toda, incluindo bebê recém-nascido, a idoso de 120 anos. Entendi. Essa é a minha dúvida. Porque tinha gente dizendo que não, a população relevante é de 14 anos para frente. Você diz que tem que ser todo mundo. Isso é falso. Já há locais que estão vacinando adolescentes e já se iniciou teste com criança, porque vai precisar. E há uma lenda urbana que circula que criança não pega Covid. Isso é completamente falso. Ela pega o vírus, a chance de desenvolver uma forma grave é muito menor, mas não é zero. Normalmente são sintomas, a maioria, mais leves, mas não somente a chance dela pegar é igual, mas a de transmitir é igual.
Ou seja, a criança ela Entendi. pode muito bem. Imagina que você vai para a escola, os professores estão vacinados, pode voltar às aulas. Seu filho vai para a escola, vai com um coleguinha cujo pai ou mãe passaram para ele nem percebeu, não teve sintoma, passa para os outros colegas, ou para uma parte deles, e leva de volta para sua casa, passa para os pais, para os avós. Então, isso é óbvio, não tem... Então, veja bem, e se a vacina tiver uma eficácia de 70%, você tem que vacinar 100% da população. Com a nova variante, se a nova variante for realmente, ao que tudo indica, mais contagiosa, a imunidade de rebanho é maior. Não vai ser 70%, vai para uns 80%, tem que depender. Então, você tem que aumentar ainda mais a proporção da população ser vacinada. Uhum. Se a imunidade de rebanho for 80%, só a vacina, com a nova variante, tiver uma eficácia de 70%, jamais você vai atingir a imunidade de rebanho. Então, você vai acabar tendo... E se tiver reinfecção, a gente vai ter um problema endêmico. Então, o problema é muito maior. Claramente, apostar na imunidade de rebanho para resolver o problema é, primeiro, burrice. Segundo, inumano. Inumano porque significa deixar morrer muita gente. Burrice porque é muito provável que a gente sequer seja possível, a não ser com vacinação eficaz, atingir essa imunidade de rebanho. Porque se há a possibilidade de reinfecção, né, é complicado. Além do que... Qual é a taxa de letalidade do vírus? Você tem uma Ela estimativa? Tenho. A taxa real de letalidade é da ordem de 0,5%. Tá. Ou seja, 0,5%. incluindo as subnotificações, né? Incluindo as subnotificações. Inclusive os casos assintomáticos. A gente tem um modelo, a gente aplicou isso, a gente testou com a cidade de São Paulo. Tá. A conta é um pouquinho mais complicada, porque tem toda uma dinâmica, tem uma estrutura de contatos sociais e isso acaba influindo. Isso é uma média ponderada pela distribuição da pirâmide etária em cada lugar, mas é tipicamente em torno de 0,5%, pouco mais, um pouco menos. Só que o número real de casos, por exemplo, no Brasil, a última estimativa que eu fiz é que é quase 5 vezes maior do que o número oficial. Então a gente já estaria com, se estamos com 13 milhões oficial, seria 60 milhões? 13, uns 80, quase 80 milhões. Mas a pesquisa sorológica no estado na cidade de São Paulo, foi uma pesquisa muito bem feita, não foi em banco de sangue, porque isso é uma amostra enviesada, é uma pesquisa feita por amostragem, uma coisa bem pensada, e ela apontou em meados de janeiro que quase 30% da população da cidade de São Paulo já teve contato com vírus. Com vírus. Tá. Isso é real. E o nosso modelo... Contato não significa necessariamente ter sido infectado. Infectado pelo vírus. Ou infectado. Pode não ter manifestado a doença, teve vírus de corpos e foi assintomático. Isso é 16% das pessoas são assintomáticas. Isso é um número real. A Rosa morreu. Qual Rosa? Do churrasquinho de Covid. Acabei de saber de uma pessoa que a gente comprava churrasquinho que ela morreu de Covid, para você ter uma ideia. Essa doença é muito complicada. Você sabe que o irmão da minha mãe, que tem Alzheimer, ele tem 83 anos, ano passado ele teve contato com o vírus e foi assintomático. Meu pai teve. Meu pai faleceu recentemente, só que não disso. Por outras várias complicações. Mas ele teve no hospital, estava internado, ele pegou no hospital, teve Covid. E foi um caso brando. Ele teve um dia de febre e não teve grande coisa. Eu tenho caso, minha irmã teve, meu cunhado teve, minha sobrinha teve. Minha irmã teve só uma gripe, com dor de cabeça uma semana, e saiu bem. Aparentemente a genética na família é boa. Mas eu conheço pessoas, assim, eu conheço gente que teve caso muito mais sério, tem gente que, infelizmente, que morreu. Inclusive um colega nosso da UNB, né? Acho que não sei se foi do Instituto de Letras ou Faculdade de Letras, uma coisa assim, era um colega nosso da UNB, faleceu recentemente. Covid. As pessoas também muitas vezes esquecem, é o seguinte,
que, primeiro, a quantidade real de mortes é um pouco maior. Ela é da ordem de... Tudo bom? Ela é da ordem de uns 30% a 40% a mais que o número de... Isso tem como avaliar pelos dados da Infogripe, que diz quantas mortes por síndrome respiratória aguda grave teve. O mundo todo tem um pouco mais, mas não é só isso, não. Há muitas pessoas que morrem de Covid, você nem nota, por exemplo, de ataque cardíaco, de derrame. Né? 1/4 das pessoas que vão para a UTI sobrevivem, 1/4 das que sobrevivem acabam morrendo de infarto nos meses subsequentes. Mas 30% das pessoas que tiveram Covid, ou aparentemente nos casos que são identificados, 30% ficam com algum tipo de sequela neurológica de longo prazo. Depressão, confusão mental e até demência pode causar. Então, a gente tem um impacto aí de mais longo prazo que, como eu digo, para falar num linguajar 100% capitalista, vai influir na produtividade do trabalhador brasileiro, por exemplo. E vai também de saúde no país, porque se você tem milhões de sequelados no país, é disso que a gente está falando, com vários tipos de sequelas, as pessoas vão requerer alguma atenção. Então, isso tem um custo. Então, em termos de deixar a pandemia correr solta, é muito complicado. Além do que, você aumenta a probabilidade de ter uma mutação. Isso é o meu pesadelo. Isso é meu pesadelo. Ela pode ser... Mutação sempre há. Ela só começa a aparecer se ela for mais contagiosa. Isso é um problema estatístico. Se ela for tão contagiosa quanto a outra, nem surge uma aqui, ela não é seletiva, ela não evolui na escala de evolução, né? Mas ela tem que ser um pouco mais contagiosa, pelo menos, para poder crescer. Normalmente, então, essas cepas novas identificadas, elas têm uma razão contagiosa, até contagiosa. Isso complica porque você aumenta a imunidade de rebanho. E depois, aparentemente, essa P1, ela é também, não sei se mais mortal, mas tem afetado mais o pessoal jovem, né? É o que eu tenho reparado. O que eu tenho, assim, não tenho feito um estudo, mas, assim, a gente vê nas redes sociais casos de gente jovem, de 20 e poucos anos, que está morrendo de Covid, que realmente é assustador. Profunda desinformação na população, além de um certo descaso natural, mas há muita desinformação, as pessoas não têm noção de nada. A questão de criança, eu estava vendo outro dia um pai com máscara andando com uma criança uns 2 anos de idade na rua. Comum, sem máscara. Sem máscara. Aí tudo bem, o pai não pega, a criancinha vai lá com alguém e pega. Aí volta para casa, aí o pai pega. Mas eu não sei como é que eu peguei, eu sempre tomei cuidado, usava máscara. Criança pega e transmite até mais, porque a criança você pega no colo, beija, segura mais, então o contato físico acaba sendo maior. E isso são coisas que... E as pessoas, a criança não pega, não tem perigo. Aí vai no parquinho, deixa ela brincar com outras crianças sem máscara. É uma complexa informação, as pessoas realmente desconhecem. Nunca foi feita campanha de informação, isso é uma coisa que a gente sempre falou que tem que fazer. Não há campanha de informação. Não há nenhuma, é inacreditável. O Ministério da Saúde, que pode usar todos os veículos, né, de comunicação, de massas, TVs, rádio, etc., não faz uma campanha de informação. As poucas informações que eu já vi na rua é de governo municipal ou estadual. Quer dizer, quando ano passado eu estava em Goiânia, né, a prefeitura de Goiânia colocava uns cartazes dizendo, olha, previna-se, sei o quê, use máscara, tal, use álcool gel, mantenha o distanciamento social. Mas isso era da prefeitura de Goiânia, quer dizer, não era do governo federal. Então... É terrível. E você vê que no mundo as pessoas... havia aquela lenda, você vê que não é só no Brasil, que teve e passou. As pessoas querem raciocinar como se fosse uma gripe. Ou falam que é sazonalidade, inverno, verão, não faz absolutamente nenhum sentido. É só você olhar o que aconteceu na Europa no inverno e o que aconteceu em Manaus.
Manaus, no meio da Amazônia, floresta tropical, equatorial, na verdade. Ela é quente para chuchu. E foi horrível. Porque o vírus ele varia, não tem nenhuma relação. Se tem algum efeito da temperatura, é secundário e menor. Você nem percebe. Você pode ter efeito... É que na Europa você fica mais, no inverno, você fica em locais fechados. Embora eu presenciei isso eu mesmo e tenho outras testemunhas, que há lugares na Europa em que eles falam que quando está calor, que você tem que fechar a janela para o calor não entrar. Eu vi um cara na Itália, lá em Trieste, uma vez, falou, não abre a janela para a calda não entrar, né? Que calor, aquele bafo, escancarei a janela, né? Aí refrescou, óbvio, né? Os caras não entendem, eles acham que calor que nem frio entra. Enfim. Por isso que você vê que às vezes quando dá aqueles ondas de calor, morre muita gente, porque de idade, porque eles trancam, né? Aí o cara morre mesmo, né? Faz uma estufazinha em casa e morre assado. Não sabe. Assim como a gente não sabe se comportar quando tem inverno muito rigoroso, lá é o contrário. Quando tem verão, os caras não sabem. Não sabem se comportar. Não, e assim, agora, uma coisa que me chamou muita atenção, como eu tenho família na Espanha, quer dizer, o meu tio, irmão do meu pai, que falecido, né, e a minha mãe, tem exatamente a mesma idade. A campanha de vacinação na Espanha começou antes do Brasil. Minha mãe foi vacinada antes do meu tio, mas assim, antes, tipo uns 40 dias antes. Na Europa está muito lento a vacinação, né? O Brasil tem uma vantagem, a gente tem um sistema de vacinação, o SUS, né, na verdade, muito mais avançado e muito mais preparado para vacinação em massa, porque a gente faz vacinação em massa. Aqui. Sim, eles não têm doenças tropicais para lidar como a gente tem. Mesmo poliomielite aqui a gente faz campanhas, como já fiz para a febre amarela, então nós temos uma inteligência local muito grande. Falta as doses propriamente dito, mas a gente tem capacidade, sim, de instalar. O país é muito preparado para isso. E tendo as doses, a gente vacina rapidamente. Esse não é o problema. E agora, a vacina não é milagre. Ela vai melhorar bastante o problema, mas não vai eliminá-lo. E isso é uma outra coisa que tem que se passar. Primeiro, porque eu expliquei, não se sabe se a vacina impede a transmissão. Então, se ficasse 70%, quer dizer que 30% das pessoas vão continuar passíveis de pegar esse vírus. E ter todos os problemas. Segundo, ainda tem que saber quanto tempo dura a vacina, você vai ter que vacinar todo ano. Isso provavelmente a gente vai resolver quando começar a produzir insumo no Brasil. A gente também tem essa outra vantagem, que a gente tem 2 institutos muito grandes, muito capazes, que é o próprio Butantan e o Biomanguinhos, da Fiocruz, lá no Rio. Então, o Brasil tem algumas vantagens, até com relação a países de primeiro mundo e ricos, que a gente tem que saber explorar. Agora, o problema é que demora também para vacinar. Você não vacina da noite para o dia. Você tem uma produção grande no país, mas não dá para vacinar a população toda em 3 meses, né? Alô? Acho que ele foi cortado. Oi? Oi, voltou? Bom, eu estou te ouvindo. Ah, sim. Voltou. Eu também vim aqui para a sala que o sinal da internet é melhor. Eu sei como é que é. Foi interrompido. Eu estava dizendo, então, que a gente não sabe, por exemplo, se a vacina, quanto tempo vai durar, a própria imunidade natural de quem já teve, não se sabe quanto tempo vai durar, não está muito claro quanto que a vacina protege com novas cepas, ela pode proteger, mas não tão bem quanto protege para a cepa original. Há uma série de coisas envolvidas ainda aí que complicam o problema, para a gente poder realmente voltar à normalidade. Esse ano eu não vejo como.
Ah, não, também não. Também Ano não. que vem, com sorte. Então, isso leva a um problema que eu acho que eu gosto de salientar, é o seguinte: a gente tem que começar a entender que o nosso modo de vida, nossa forma de morar, nossa forma de trabalhar, os modos de produção, por assim dizer, estão se mostrando cada vez mais incompatíveis com o bem-estar humano. Isso sem falar nem na questão ambiental, né? Então, a gente está criando condições de ter cada vez mais pandemias, uma atrás da outra. É bom lembrar que essa não é a primeira. A gente... Não. E a gente, assim, Tarcísio, muito... os filmes já vinham avisando a gente. Quer dizer, você pega os filmes de Hollywood, quer dizer, lembra daquele Epidemia lá do final dos anos 90, com Dustin Hoffman? Quer dizer, era algo parecido, a Guerra Mundial Z, não sei o quê, ou seja, a gente já sabia que ia acontecer em algum momento. Entendeu? Ainda bem que não foi um tão destruidor, sei lá, imagina se fosse um HIV que é airborne, quer dizer, estávamos lascados. Ia ser, e pode acontecer. Então, pode ser uma doença que tem um tempo de incubação grande, mas que mata muito. O próprio HIV, né? Só que o HIV não é transmitido pelo ar. Imagina se fosse transmitido pelo ar, e realmente ia sobrar muito pouca gente. Então, é necessário discutir, eu acho, essas questões todas, e aí vai entrar, claro, o aspecto econômico, né? Que, aliás, também é sempre uma discussão. Se criou um discurso que muitas vezes pega, é de que o país não pode parar, porque fazer lockdown já fez demais. Ainda quem diga que não funciona lockdown, é uma completa estupidez, porque o vírus transmite quando tem um com vírus e o outro sem, chega um perto e passa para o outro, né? Se os dois estão longe, eu não passo. Não passa por telefone, não passa por internet, não vem pelo... Não. Então, o lockdown, você pega duas pessoas e faz assim, o vírus não passa. É óbvio que funciona. Né? Funcionou na China, né? Mas funcionou na China. se criou Funcionou na China. esse discurso, uma dicotomia de que realmente se o país parar, vai quebrar, que a gente não pode mais bancar, não pode auxiliar, tem dinheiro, o país tem que funcionar, né? A economia não pode parar, porque senão vai morrer mais gente de fome que pela Covid. E esse é um discurso que pega em muita gente, porque, claro, ninguém tem as informações corretas e acha que vai estar endividado, isso e aquilo, e não tem condições. Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu queria conversar mais contigo, justamente porque é uma discussão que sempre retorna. É óbvio que o lockdown funciona, né? Há formas e graus de fazer isolamento social, claro. Isso tem que ser bem feito, bem pensado e bem acompanhado. Mas é necessário numa situação como a atual. E eu falei, bom, tem uma alternativa que é deixar as pessoas morrerem, ficarem doentes, com sequelas, etc, etc. A alternativa é essa. Então... assim, Tarcísio, eu acho que o problema é da mesma maneira como vocês, né, nas ciências exatas, né, vem o negacionismo científico, né, as pessoas negarem a ciência, quer dizer, tem na economia o negacionismo econômico. Né? Agora, esse negacionismo econômico, eu acho que ele é mais antigo do que o negacionismo científico. Eu não lembro, de 20 anos atrás, ninguém questionava a validade de vacina, quer dizer, ninguém, simplesmente é uma coisa que não passa na cabeça de ninguém. Eu comecei a tomar contato com o negacionismo científico pelas séries que aparecem na TV. Então, naquela lá, Law and Order Special Victims Unit, aí teve um episódio de uma mulher que não queria que a filha fosse vacinada contra o sarampo. Foi aí que eu tomei ciência que existia um troço desse. Para mim, nunca... Para mim, assim, óbvio que a Terra não é plana, entendeu? Que vacinas funcionam, entendeu? E, tudo bem, a ciência não sabe tudo, mas o homem foi à Lua, entendeu? Isso é importante, entendeu? Mas, assim, agora o negacionismo econômico já vem de muito tempo. Quer dizer, eu acho que vem desde o final dos anos 70, né? É a ideia que, na verdade, assim, é que na economia as coisas funcionam meio cíclico, né? Quer dizer, você tem uma batalha de narrativas dos últimos 250 anos, que é entre
a ideologia do livre mercado, ou seja, a ideia de que o mercado resolve tudo, né? Mercado, sem intervenção do governo. É a teoria do Senhor dos Anéis, não é? The All-Seeing Eye. O olho. Isso. Então, é o Mordor na economia, é o livre mercado que vê, enxerga e incorpora toda a informação. E que isso foi, assim, na verdade, tem não sei se você já ouviu falar desse autor, o Cal Polanyi, né? Ele Sim. É um economista e cientista social húngaro que escreveu um livro muito famoso chamado A Grande Transformação, né? Ele mostra que, na verdade, você tem as guerras que ocorreram no século XX, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os movimentos totalitários, etc., isso, no fundo, foi uma espécie de reação alérgica das sociedades humanas ao liberalismo econômico, à ideia do livre mercado. Foi uma reação alérgica, né? Então, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, realmente foi um período, 25 anos, de 1950 até 73, 75, né? Foi um período de muita estabilidade, crescimento acelerado, redução da desigualdade, etc, etc. E aí, só que a partir de meados dos anos 70, final dos anos 70, começa a ressurgir das trevas, né, o liberalismo, né, com a Thatcher, né, e com Ronald Reagan, né? E muito associado, no caso dos Estados Unidos, com aquilo que o Paul Krugman chama né, de armas de distração de massa, né? Que é o seguinte: você associa o liberalismo com o conservadorismo, né, nos costumes, você associa com religião, né? Então, os evangélicos neopentecostais americanos têm aquela coisa da meritocracia, que não sei o quê, você tem que fazer por você mesmo, patati patata, tem até essa história toda, né? E o fato é que as políticas econômicas passaram a ser pautadas, né, crescentemente, mais nos Estados Unidos, menos na Europa, né, por essa visão ideológica do funcionamento de uma economia de mercado, né, que nunca existiu na história. Quer dizer, os Estados Unidos não se tornou um país rico pelos princípios do livre mercado, a Inglaterra não se tornou um país rico pelos princípios do livre mercado, né? Isso, inclusive, está naquele livro, né, do Chutando a Escada, do Rajung, né? Quer dizer, geralmente os países, quando ficam ricos, é que eles passam a ser liberais. Os outros. Quer dizer, exatamente. Do tipo, façam o que eu digo, mas não o que eu fiz, né? Então, tem esse negacionismo econômico que ele insistiu ainda na Europa, nos Estados Unidos, depois da crise de 2008. Quer dizer, você primeiro teve uma reação boa, né? Que foi, os governos fizeram tudo que tinham que fazer mesmo para evitar que ocorresse uma nova Grande Depressão, mas 2 anos depois você já estava voltando para o business as usual, né? E o fato é que o mundo desenvolvido entrou no que o Summers e outros economistas chamaram de estagnação secular, né? Isso reflete numa inflação extremamente baixa, né? Em taxas de juros zero ou, no caso europeu, até negativas, e com um crescimento pequeno do produto e dos empregos de boa qualidade, né? Quer dizer, os empregos que foram gerados nos Estados Unidos depois da crise, né, foram geralmente empregos part-time no setor de serviços, empregos que não são empregos de boa qualidade, né? Bom, agora, aparentemente, espero não queimar minha língua, né, o pessoal dos países envolvidos percebeu que estavam fazendo besteira, tá? Percebeu que aquilo, quer dizer, que todas aquelas coisas que eles estavam adotando, né, de austeridade fiscal, né, de que o Banco Central tem que manter a inflação baixa mesmo, que é a única função dele e tal, que isso está sendo totalmente repensado. Quer dizer, hoje, na minha aula de francês, né, eu faço aula de francês às quartas-feiras, às 16 horas, aí eu li com o meu professor um discurso do ministro da Economia da França. Quer dizer, totalmente, o que eles pensam de reformas estruturais é completamente diferente do Brasil.
Quer dizer, eles estão, reformas estruturais para eles é o quê? Aumentar o investimento, descarbonizar a economia, entendeu? Garantir o domínio nacional em setores tecnologicamente estratégicos, para eles não deixarem tudo nas mãos da China, etc, etc. Quer dizer, isso que eles têm como reforma estrutural. O que a gente concebe no Brasil como reforma estrutural? A gente concebe vender todos os ativos que o governo ainda tem, para quem quer que seja, né? Fazer uma reforma administrativa que é um lixo, do início ao fim, quer dizer, que, na verdade, é o retorno ao Estado patrimonialista pré-Getúlio Vargas, em que você vai ter funcionário público por indicação de político, né? E não vai ser um funcionário público tecnicamente bem formado, independente, etc. Quer dizer, imagina, eu e você, nós dois somos professores estáveis da Universidade de Brasília. A gente pode meter o pau no governo que for, entendeu? Que não acontece nada. Agora, com essa reforma administrativa que eles estão querendo passar, né, os futuros funcionários que forem contratados vão ficar 10 anos na mão do governo de plantão, até eles terem estabilidade. Então, assim, o que esse pessoal vai fazer? Eles vão ser dóceis ao governante. Ou seja, ao invés... Quer dizer, veja, e eu não estou... Esse modelo de Estado que nós temos hoje não é um negócio que foi criado agora. Esse negócio vem da experiência britânica, né, do serviço público britânico e do serviço burocrático da Alemanha, do Kaiser Wilhelm. Quer dizer, é Bismarck que pensou isso. Isso não tem nada de comunista, coisa de esquerda, é simplesmente você pensar um Estado nacional, né, que tem uma burocracia profissional, que vai tomar decisões racionais, né, levando em conta o interesse público. Quer dizer, isso é o Estado que o Vargas começou a constituir e que a gente, aos trancos e barrancos, foi reforçando ao longo do tempo, né? Os militares, apesar de tudo que fizeram, deram continuidade a isso. Veio a Constituição de 88, também aprofundou mais isso. Agora o pessoal está querendo destruir o Estado. Quer dizer, imagina. Essa lenda do Estado mínimo e o mercado resolve tudo. Bom, essa crise que a gente está vivendo, acho que é uma bela prova disso, que não resolve coisa. Pois é, assim, você precisa... O Estado, o que é o Estado? O Estado é o mecanismo de ação coletiva. Quer dizer, tem as ações que são individuais. Então, quer dizer, eu e você, a gente escolhe o vinho que vai tomar, o carro que vai comprar, o apartamento que vai morar, são decisões individuais. Cada um escolhe o que é melhor para si, nesse ramo, né, nessa esfera da vida. Mas tem outras decisões que são coletivas, como, por exemplo, essa agora de fazer lockdown ou não fazer lockdown, que tipo de lockdown fazer, qual é a estratégia de combate à pandemia. Isso isso requer ação coletiva, coordenada, né? E que exige também um nível de obrigatoriedade. Quer dizer, não tem essa. Não, eu não quero me vacinar, não vou tomar vacina. Não, filho, você não está entendendo. Se você vive numa sociedade, né, se você quiser morar numa ilha deserta, tudo bem, vai lá para a ilha deserta, fica uma ilha deserta. Okay? Vai, sei lá, os largados e pelados que aparecem aí na TV fechada. Tudo bem, ok. Se não quer o Estado, vai para a ilha deserta. Tá? Agora, se você quer viver em sociedade, você quer desfrutar, você quer luz elétrica, você quer segurança, você quer ter hospital, você quer ter escola, não sei o quê, então me desculpe, mas você vai ter que obrigatoriamente abrir mão de uma parte da sua liberdade, porque viver em sociedade implica restrições, né? Mas também implica benefícios. Quer dizer, eu não vou viver na ilha deserta, já digo logo. É curioso discutir que a vacina contra a Covid não deve ser obrigatória, mas a gente todo mundo tomou vacina obrigatória na vida. Claro. E está nos filhos. Agora está com medo de vacina obrigatória, por quê? Vai restringir minha liberdade? Eu acho o seguinte, acho que eu sou totalmente favorável à pessoa que queira ter liberdade de se matar, mas aí se você vai se matar, até que a ponte JK, entendeu? Se joga na ponte JK, entendeu? De preferência faça bem feito, para não ter que ir para um hospital e ocupar mais um leito,
entendeu? Agora, tudo bem, a pessoa quer se matar, ela se mata. Agora, ela não pode simplesmente pôr em risco a vida dos outros. Não. Isso vive em sociedade. Quer dizer, eu não quero usar máscara. Eu tenho... Não, o problema não é você pegar o Covid. O problema é você transmitir o Covid para os outros. Isso pegar e vão ocupar um leito de UTI de outra pessoa que não foi idiota. Pois é, porque pode acontecer. Pode acontecer. Você, às vezes, até mesmo por um acidente, você pode se contaminar com a Covid. Você fazendo tudo certo, tal. A gente sabe que existe contaminação em laboratório. Não é uma eficácia 100%. A melhor máscara protege 95%, né? Sim. E se usada corretamente. Agora, a questão que eu queria bastante abordar é o seguinte: imagina que a gente tem que fazer um lockdown, e decida fazer um lockdown, ou algo que pareça um lockdown, um isolamento social, fechar tudo que é atividade não essencial, 2, 3 semanas, até baixar esses níveis que são tão estratosféricos. É evidente, é óbvio, que sem ajuda econômica para aqueles que precisam, isso é pura ficção. Para quem jogue com isso. Então, se você significa que eu preciso ajudar a população carente, por exemplo, ambulante, precisa ter uma ajuda e não é uma esmola. E as empresas. E as empresas também. Quer dizer, porque as empresas vão ter que fechar. As empresas também, o comerciante, todo o comércio, todas as atividades que vão ser prejudicadas, tem que ter um aporte, ter uma ajuda significativa, não pode ser uma coisa simbólica. Sim. Então, a pergunta é: o país tem condições de fazer isso? Claro que tem. O Brasil, assim, aí é uma coisa importante que você colocou. Quer dizer, primeiro, a gente tem que desfazer um mito de que a economia de um país é como se fosse a economia doméstica, a economia da casa, né? Quer dizer, é a analogia que os negacionistas econômicos sempre fazem. Quer dizer, não, você, fulano, você, Tarcísio, você não pode gastar mais do que você ganha, porque senão você vai quebrar. Isso é verdade, Tarcísio, ou José Luiz, se gastar mais do que ganha, a gente vai quebrar, isso é verdade. Só que é o seguinte, nem eu nem você podemos fazer 3 coisas que o Estado Nacional pode fazer. Primeiro, você não pode emitir moeda na sua casa. Se você fizer isso, você vai preso, isso é crime. É monopólio do Banco Central. Você não pode emitir dívida própria. Quer dizer, você até pode, você vai no banco, pega o empréstimo e tal, mas tem limite. O banco não vai te emprestar ilimitadamente. Né? E mais importante, você não pode se decretar um aumento de renda, do tipo, bom, a partir de amanhã eu vou ganhar 20% mais. Né? Você não pode fazer isso. Bom, todas essas 3 opções, um Estado que tem uma moeda própria pode fazer. Ele pode pagar uma parte dos gastos com emissão de moeda, ele pode se endividar, né? E ele pode aumentar impostos. Ele pode fazer as 3 coisas. Aí continuam os negacionistas econômicos. Não, mas é que se emitir moeda vai gerar inflação. Pois bem, os bancos centrais dos países envolvidos, estou falando dos Estados Unidos, Banco Central Europeu, Banco do Japão, aumentaram em 800% a base monetária desde 2008 e a inflação até hoje não apareceu. Né? Por uma questão, assim, teria que me alongar muito, mas a ideia de que a inflação é causada por excesso de moeda é tão ridícula quanto a hipótese da Terra plana. É tão ridículo quanto. Ela parece, assim, eu costumo dizer isso para os meus alunos, olha só, aparentemente a Terra é plana, né? Você já tentou ficar em cima de uma bola? Tenta ficar em cima de uma bola. Você não vai conseguir se equilibrar na bola, você vai cair. Então, aparentemente a Terra é plana, porque a gente não cai, enfim. Mas a gente sabe que não é assim. Primeiro que a gente já viu, né, que a Terra não é plana, você já viu, tem uma estação espacial que está toda hora tirando vídeo da Terra, inclusive eu tenho no meu celular, eu acompanho a International Space Station, né? Então, primeiro que você já viu, né? E a gente já sabia 2.000 anos atrás, matemáticos já tinham feito as contas, já tinham visto que tinha. Que era... É só ligar para alguém na Europa quando aqui está de dia e lá está de noite. Eu quero ver basta isso, né? Não, se a Terra não fosse plana, como é que teria sido o ataque a Pearl Harbor? Não, se a Terra fosse plana, a esquadra japonesa ia ter que sair lá do Japão, fazer contornar a África, contornar a América do Sul, para então pegar os americanos
Aliás, seria uma conspiração de quase 500 anos, né? Porque a primeira circunnavegação do globo pelo Magalhães, né? Pois é. Então, é 500 anos. Imagina a quantidade de pessoa que você tem que manter controlada para não dar com a língua nos dentes. Né? Mas, enfim, o ser humano, eu digo, ele nasce, todo ser humano nasce otário, pronto para ser enganado. Né? E aí ele se educa, ele lê, se instrui, começa a olhar em volta do mundo, né? Então, leva umas enganadas de vez em quando, mas aprende. Então, a gente tem uma propensão a ser otário, natural. Agora, para você não bancar o otário toda hora e passar isso, você tem que se esforçar, tem que ler, estudar, se cultivar, ir para a escola, dar trabalho, né? Ter senso crítico, são coisas que não são triviais de ter. Então, é realmente a quantidade de crenças, né, que existem, são bem... Na economia é um monte, quer dizer, essa da inflação causada por excesso de moeda é uma delas, quer dizer, equivalente ao terraplanismo econômico. O outro é de que existe um limite, um número mágico, a partir do qual a dívida pública torna-se insustentável. Bom, esse negócio, essa lenda, tem uma certa base científica, mas que foi desmascarada. Dois economistas, o Kenneth Rogoff e a Carmen Reinhardt, escreveram um livro nos anos 2000, chamado This Time is Different, em que eles mostraram dados nos quais haveria uma redução da taxa de crescimento dos países a partir de uma dívida pública com proporção do PIB de 90%. Né? Então, na época, foi o número mágico. É mais ou menos o que o pessoal está dizendo aqui, o tal dos 90%, uns dizem que é 100% e tal. Só que tem o seguinte, Tarcísio, você vê o que é o método científico, né? O método científico a gente sempre vai lá e checa para ver se o sujeito fez as contas certas. Né? Tudo bem, deixa eu ver o resultado. Um garoto do doutorado lá na UMass, em Amherst, né, foi refazer as contas no Excel. Ele viu que a planilha dele estava errada. Ele pediu uma planilha e ele pegou erro de conta. Esse negócio foi publicado em 2014 no Cambridge Journal of Economics. Né? Ele, o orientador dele, eles refizeram as contas e aí não tinha mais limite nenhum, entendeu? Então, assim, essa foi uma lenda urbana com uma certa base científica, porque eram dois economistas de prestígio, dizendo, não, tem um limite, que é 90%, não sei o que tal, mas que veio lá o guri fazendo doutorado nos Estados Unidos, né, com aquela pressão de publicar, dizendo, não, peraí, deixa eu ver se esse pessoal fez as contas certas. E não fizeram. E tiveram que admitir que estavam errados. Não existem certas linhas na economia, eu acho que é isso, que eu digo que não é ciência, é teologia, porque você tem a verdade, está pronto, e você constrói todo um corpo teórico e argumentativo em torno para justificar a verdade pré-estabelecida. Isso às vezes, assim, de um leigo em economia, é a impressão que dá, porque quando você vê certas coisas, e a hipótese, a palavra hipótese é interessante, do mercado eficiente, para mim é uma das coisas mais... Eu tive um pouco a pachorra de ler os trabalhos originais, tentar entender, e você percebe que eles demonstram a hipótese fazendo hipótese. Sem dar... É axiomático. O problema é o seguinte, a chamada corrente principal da economia, o mainstream da economia, tá? Que é a teoria neoclássica, baseada no modelo de equilíbrio geral que foi desenvolvido por um matemático francês, o Marie-Bric-Lenoir, em 1870. Tá? Quer dizer, é uma teoria totalmente axiomática. Então, assim, se você vai aprender microeconomia, o que é que diz microeconomia? A microeconomia estuda o comportamento do consumidor e dos mercados. Tá? Só que é o seguinte, você não estuda o comportamento real dos consumidores. Você faz um monte de axiomas sobre como os consumidores se comportam de maneira racional. Então, você diz, não, as preferências têm que ser transitivas. Eu brinco com esse negócio da transitividade, porque uma das coisas é que as preferências são transitivas. Né? Então, se eu prefiro A a B e B a C, então eu prefiro A a C.
Então, eu brinco o seguinte, quando o pessoal reclama comigo, diz que eu não como verduras e tal. Eu falei, não, mas peraí, eu como o boi come pasto, logo eu também como pasto. Ué, tá resolvido o problema. Transitividade de preferências. Aplicando o raciocínio de transitividade. Assim, então é uma ciência axiomática. Axioma, ou você aceita, ou você não aceita. Não tem como provar que o axioma está certo ou está errado. Não existe isso. Então, tudo que você deduz a partir dali é dedução lógica de axiomas. Então, é uma ciência self-contained. Mas aí você pode provar que o axioma é falso, que algum axioma não é correto, se você chega em conclusões falsas, né? Mas a questão toda na física, vocês testam as coisas, quer dizer, vocês têm um critério muito objetivo, quer dizer, quando Einstein desenvolveu lá a teoria da relatividade, ele fez um monte de previsões com base na teoria, né? Inclusive aquele experimento que foi no Ceará, não foi? Sim. Aquele experimento lá que eles fotografaram um eclipse e tal, não sei o quê, porque eu não entendi direito exatamente o que, mas enfim, o fato é que o eclipse corroborou uma das previsões da teoria do Einstein. Economia, as coisas são mais complicadas. Por quê? Primeiro, você não tem experimento controlado, como você tem na física, né? Então, esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, o sistema... Quando vocês têm uma controvérsia em física, digamos, um é a favor da teoria da relatividade, outro é contra. Bom, vocês conseguem se sentar e dizer o seguinte, olha, quais são as regras do debate, teoria A está dizendo isso, teoria B está dizendo aquilo, como é que a gente sabe qual das teorias está certa? Então, vocês conseguem definir uma regra de jogo, etc, etc. Os economistas não conseguem fazer isso. Se você pegar os grandes debates de economia do século XX, né, você vai ver que foram 2 grandes debates. Teve o debate do Keynes com os economistas clássicos nos anos 30 e o debate entre as duas Cambridge, a Cambridge americana e a Cambridge inglesa nos anos 50. Você vê que o debate termina por exaustão dos debatedores, sem que tenha emergido um consenso sobre, afinal de contas, quem tinha razão. Quer dizer, cada um vai dizer que tinha, né? Não vai chegar a consenso nenhum, e aí enfim, você não emerge do debate, né, vamos chamar assim, uma meia-verdade temporária, numa coisa que, não, a gente, dado o estado de conhecimento que a gente tem, podemos dizer com razoável grau de confiança que, se fizer X, ocorre Y. Né? Isso a gente não tem, economia. A gente não tem. Existe um negacionismo de observações empíricas, do tipo, eu apliquei essa teoria, era para acontecer isso e acontecer uma coisa completamente diferente. Isso você faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ninguém se pergunta se a teoria está errada. Sabe o que acontece, Tarcísio? É que as gerações passam. Então, vou te dizer o seguinte. Quando o Roosevelt fez o New Deal, né, você teve 30 anos sem crise financeira nos Estados Unidos. 30 anos sem crise financeira. Não quebrou um banco. Não quebrou um banco. Né? Foi graças ao Glass-Steagall Act, né, que fez uma segmentação do sistema financeiro americano e que ficou sólido. Bom, aí o pessoal começa a esquecer. Aí, aquelas pessoas que fizeram o New Deal, que viveram o New Deal, elas morrem. Aí é substituída por uma geração que não tem essa memória na cabeça. Aí o cara começa a estar lá nos anos 70 trabalhando num banco, segundo o Krugman, era o emprego mais chato dos Estados Unidos, era você ser economista e trabalhar num banco. Era chato, era um emprego mal pago, chato, destinado para o pessoal mais medíocre das grandes faculdades americanas. Quem era bom ia ser economista ou de professor, né, nas universidades americanas, ou ia trabalhar nas instituições multilaterais, tipo FMI, Banco Mundial, etc. Bom, aí os caras começam a dizer assim, bom, por que a gente tem esse bando de regulação? Por que não pode isso? Por que não pode aquilo? Não, isso aqui está atrapalhando a gente ganhar dinheiro. Então vamos tirando. Então você teve todo um processo de desregulamentação financeira, né, que começou a partir dos anos 70, que destruiu uma série de instituições que tinham sido construídas em função da crise de 1929, que tinha funcionado muito bem durante 30 anos, só que as pessoas que começaram a destruir essas instituições não tinham visto
Não eram as pessoas que construíram lá atrás. Então, elas esqueceram. Então, o que você tem é como se a gente tivesse uma perda da memória da sociedade, na medida que as gerações passam. Entendeu? E aí dá lugar para esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, não é uma entidade predadora emergente da realidade social, que a gente poderia chamar o mercado, que o que ele quer é gerar mais dinheiro a partir de dinheiro, ou mais capital a partir de capital. E que ele fica sempre na cabeça das pessoas procurando formas de aumentar isso e dane-se o resto. Então, é como um vírus. O vírus, ele não quer saber o que vai acontecer com ele. Ele vai lá e contagia quem tiver que contagiar. Nem que, como o vírus do ebola, por que você não tem uma epidemia grande de ebola? Porque não dá nem tempo do vírus esparramar. Então, o vírus ser muito mortífero é ruim para ele, mas ele não quer nem saber. O negócio dele contaminou, ele está feliz. Então, não há uma certa analogia, um meme, no sentido original do Dawkins, ideia que leva no mercado, e a ideologia, aí sim a palavra, do mercado eficiente, autorregulado, que permite isso. Então, você abre mão do controle, porque criou uma crença religiosa de que o mercado vai se autorregular, que é o melhor jeito, quando, na verdade, não é. Então, você acaba tendo... Você leva essa ideia, vai fazendo você, não, estou ganhando mais dinheiro, mas lá na frente você vai perder. Não é verdade, vou ganhar mais, o mercado vai resolver tudo, o mercado resolve tudo. Mas você tem a epidemia, não, a ciência e os limites do planeta. Não, a ciência sempre resolveu isso no passado, ela vai continuar resolvendo, a ciência resolve. Tem sempre uma desculpa feita, sem nenhuma base empírica, e que a gente, na verdade, pode mostrar claramente que não faz sentido, mas que é usada. E que, se uma pessoa que está nesse meio começa a pensar diferente, ela é um processo de seleção darwiniana, praticamente, ela é eliminada. Então, você criou um caldo em que você favorece um certo tipo de população que atua nesse meio. Eu acho que é um pouco por aí, você não acha, essa analogia? Olha, assim, eu tendo a pensar de forma mais hegeliana nesse caso, né, das crenças econômicas. Eu acho que você tem sempre um processo de a tese, a antítese e a síntese, né? Então, o que aconteceu? Nos anos 70, aquele sistema construído depois da Segunda Guerra Mundial, ele entrou em crise. Né? Ele entrou em crise porque teve o choque do petróleo, porque os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro, estava tendo greve uma atrás da outra, a inflação tinha subido. Então, assim, há a condição social objetiva de insatisfação com a situação econômica. Né? E aí, uns caras que ninguém nunca tinha dado atenção, tipo o Hayek, né? E o Friedman também. O Friedman, até o início dos anos 60, era relativamente desconhecido nos Estados Unidos, embora fosse um economista profissional, coisa que o Hayek nunca foi. Né? Mas então esse pessoal começa a ganhar notoriedade na imprensa porque eles estão dando uma outra explicação. Olha, isso que está acontecendo é porque a gente sempre previu isso, porque, olha, porque é o excesso de Estado, é emitir muito dinheiro, é não sei o quê. Então, eles davam explicações, que eram explicações aparentemente, eu não vou dizer verdadeiras, mas eram explicações fáceis para os problemas das sociedades ocidentais dos anos 70. Né? Que, obviamente, aí não vamos deixar isso de lado, que vai casar com os interesses, né, das upper classes nos Estados Unidos e na Europa, né, que foram extremamente beneficiadas com todo esse processo de redução da participação do Estado na economia. Quer dizer, para você ter uma ideia, a alíquota marginal do imposto de renda nos Estados Unidos, durante o New Deal, chegou a 90%. Chegou a 90%, sobre os top ricos mesmo. Né? Então, de 1930 a 1970, a desigualdade na distribuição de renda dos Estados Unidos faz isso, ó, ela cai. A partir dos anos 70, final dos anos 70, ela começa a subir de novo.
Hoje, a sociedade americana está com um nível de desigualdade equivalente ao dos anos 20, de pré-Grande Depressão. Então, tem essa coisa dos interesses vested interests, né? Dos interesses sórdidos, né? Inconfessáveis, né? Alimentando todo esse pessoal, Hayek, Friedman, etc., receberam financiamentos milionários para divulgarem suas teses, etc. Aqui no Brasil tem esse Instituto Mises Brasil, que é financiado, tem um empresário que agora esqueci o nome dele, mas é o que financia esse pessoal. Tem o Instituto Millennium, que é um pouquinho menos radical que o Mises Brasil, mas tem a Rede Globo, tem o sistema financeiro, né? Esse pessoal estão recebendo o dinheiro deles. Quer dizer, então, é evidente que tem interesses, vested interests, né? Junto com a ideologia. Tá? E é lógico. E, por outro lado, aí eu acho que também é um ponto que a gente às vezes tende a esquecer. O ser humano, por natureza, ele quer ser imortal. Ele quer ser. Ele tem medo da morte. Tá? Mesmo quem tem religião, todo mundo tem medo da morte. O que leva à morte? É a mudança, né? Quer dizer, eu e você, neste momento, estamos morrendo. Um pouquinho. Uma taxa, né? Uma taxinha, a gente está... No fundo, é a mudança. Então, a gente quer... Termodinâmica, chama. Oi? Segunda lei da termodinâmica. Pois é. Então, a gente está morrendo. Então, as pessoas têm medo de mudança. Então, quando você tem um mundo que está mudando muito rápido, como foi nos anos 70, você vê, cara, nos anos 70 teve a primeira passeata do orgulho gay na Califórnia. Você imagina isso, para uma sociedade, quem nasceu, né, em 1930, 1940. Ele está vendo, pô, esse mundo está perdido. Ou como a gente viu agora, elegeram... Aí é realmente essa coisa mais insana do mundo, elegeu o Bolsonaro como representante dos valores tradicionais da família brasileira, realmente é de lascar. Mas o fato é que as pessoas têm medo da mudança. Entendeu? Então, quando você tem uma sociedade que está mudando muito rápido, isso cria uma demanda para conservar, ou seja, para parar esses movimentos de mudança. Tá? E eu acho que é o que aconteceu nos anos 70. Quer dizer, 1968, né, foi o movimento estudantil de 68, né, o pessoal sonhando com sociedade socialista, etc., que não veio, né, diga-se de passagem. Mas, enfim, isso, então, abre espaço para que os vested interests, né, se associem com essa classe média, às vezes mais... eu não vou dizer mais conservadora, mas que não é tão ilustrada, vamos dizer assim, né? E elegeram Ronald Reagan, elegeram Margaret Thatcher. Quer dizer, eu tive vendo recentemente naquela série The Crown, né, uma cena da Rainha Elizabeth com a Margaret Thatcher, em que a rainha, isso é 1982, logo no início do governo da Thatcher, a rainha questiona, vem cá, a taxa de desemprego está 2 vezes mais alta do que estava quando você assumiu. Você não acha que o seu remédio está matando o paciente? Né? Você não acha que a gente devia fazer alguma coisa pelas pessoas que estão desempregadas, etc. Aí ela faz aquele discurso ideológico, do meritocrático, etc, etc. Mas eu vejo, a rainha, e ela tinha a mesma idade. Nós tínhamos exatamente a mesma idade. A rainha, a princípio, aristocrata, né, nasceu em berço de ouro, ela estava preocupada, mas ela era a verdadeira conservadora, porque ela estava preocupada que as mudanças que a Thatcher estava fazendo na economia britânica iam causar tensão social e iam causar instabilidade. Ela não queria. Ela não queria isso. Né? Enfim, acho que são essas reflexões aí que eu tenho para fazer. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Isso, essencialmente, e com esse enfrentamento da Covid, tem tentado organizar as pessoas, trabalhar, e tentar fazer projetos, tentar chegar, inclusive até no governo, claro, porque você tem que levar a informação, de preferência, a quem pode implementar políticas, né? E isso é importante. Agora, essa questão
do isolamento, e mesmo a população comprou muitas vezes esse discurso de que não tem jeito porque eu tenho que trabalhar, como é que eu vou fazer isolamento se eu tenho que trabalhar? Sim, você está botando uma faca no pescoço das pessoas. Como é que eu vou fechar? Eu vou quebrar, não pode. Não, o discurso correto não é contra, ele tem que cobrar do governante, que cobra imposto dele, para dar ajuda para ele poder segurar. Essa que é a questão também que eu acho que é importante. E claro que a gente sempre vê aquela história, o país não tem condições, não tem dinheiro, blá, 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 blá. A gente fez ano passado o maior programa de resgate de pessoas da história com um auxílio emergencial e o país não quebrou. Eu sei. Fizemos um Pronamp, fizemos o programa de garantia de empregos, quer dizer, a gente conseguiu segurar as pontas ano passado. Por isso que eu digo que essas ideias são como um vírus. Ela se propaga e mata o hospedeiro contra o próprio interesse. Né? Então, também a gente não pode deixar de levar em conta o fato de que o caos interessa ao mandatário do Palácio do Planalto. Né? Ele quer o caos. Ele quer o caos. Eu até querer, mas eu tem acho... um vírus realmente. O vírus não é o Covid, não. O vírus é essa pessoa. Né? Ele quer o caos, porque ele não sabe fazer outra coisa. A única coisa que ele sabe fazer é caos. O fato, uma coisa que você vai concordar, eu acho que a sociedade brasileira, eu vou usar um termo de matemático, é uma continuação analítica da sociedade do século XVIII. Ou seja, é uma continuidade que ela foi se moldando, se adaptando a novos tempos, sem nenhuma real ruptura. Então, a nossa sociedade hoje, ela guarda essencialmente as mesmas ligações do seu interior do que no século XVIII. Com adaptações para a modernidade. E quando você vê, por exemplo, os Estados Unidos tiveram a Guerra Civil Americana, destroçaram a elite agrária do Sul. Ela foi massacrada nos Estados Unidos, né? A Europa, você teve revoluções. A Revolução Francesa foi para a guilhotina quem merecia e quem não merecia. Quer dizer, foi uma matança. Sim. A própria Inglaterra teve a Revolução Gloriosa. Teve o Cromwell e tudo isso, que não deu certo, mas houve um processo de ruptura que, quando retornou, os compromissos eram outros, né? Você teve duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha teve uma troca completa, quase, né? Total de elite. Você teve processos de ruptura. O Brasil não teve isso. Não. O Brasil... sabe o que mais me chama a atenção no caso brasileiro? É que nós tivemos uma primavera que foi nos anos 30, sabe? O governo Vargas, ele representou uma tentativa de mudar o país, modernizar o país, sem fazer ruptura. A ruptura, né? Não teve tal da Batalha de Tararé, que era para ter acontecido, não aconteceu. Tá? Mas que essa é a nossa tradição, quer dizer, a gente nunca vai para a ruptura, quer dizer, a gente sempre tenta, na última hora, derrubar o Washington Luiz, então Getúlio Vargas é o presidente, pronto, acabou. Tá? Mas aquela geração do Vargas, com os defeitos todos possíveis, de fato tentaram trazer, e conseguiram, em certa medida, trazer o país para o século XX. Né? Quer dizer, o que eu vejo hoje é que a gente quer voltar, assim, nem sei se é para o século XVIII. Quer dizer, a impressão que me dá quando eu vejo o que está acontecendo no Brasil hoje, eu só consigo pensar no saque de Roma pelos bárbaros em 410, pelo Alarico. Porque o que eu vejo, isso já tinha começado no governo Temer, mas agora, no governo Bolsonaro, é o seguinte, é um bando de gente que não entende absolutamente nada de economia, de políticas públicas, etc., e que quer tacar fogo em tudo, né? E sei lá o que é que eles querem pôr no lugar, acho que não querem pôr nada mesmo, é que nem os bárbaros, taca fogo no Coliseu, taca fogo nas fontes e que a cidade vire cinzas. É essa a impressão que me dá. É que se vive, talvez, as pessoas têm um ideário... Claro que enfim, tem vários tipos de gente, mas eu acredito que uma parte das pessoas tem um ideário que comprou um discurso, tanto o neoliberal ingênuo, né?
aquela coisa de que desempregado é vagabundo, que não quer, que tem emprego, que só não tem emprego quem não quer. Esse é aquele discurso bem antigo. Uhum. Há uma componente preconceituosa contra pobre, Sim, racismo, certamente, também. A questão sim. também do papel da mulher é outra coisa que algumas pessoas têm saudade dos bons velhos tempos. E, e é complicado. Eu sou de uma geração meio de transição, né? Nossos pais, a mãe era do lar, né? Dona de casa, sim, sim, minha mãe era do lar. Sim, sim, sim. Apesar dela ter uma profissão, ter chegado a trabalhar, mas a parte tempo foi do lar. E já na nossa, a mulher já tem um papel um pouco ainda intermediário, mas já é independente, tem emprego e tal, mas ainda é vista socialmente como, né, Sim. um pouco de forma diferente ainda, e é o papel de tentar evoluir. Mas então as pessoas têm esse retorno a um paraíso que não existiu, entre muitas aspas, retorno ao paraíso que nunca existiu, né? Eles Não, gostam. sim, pois é. E esse medo à mudança, quer dizer. E olha, se existe uma lei da vida, é a mudança. A mudança é a vida. A gente vai mudar o tempo todo. Quer dizer, a gente está mudando. Neste momento, estamos mudando. Quer dizer, pode ser de maneira imperceptível, mas estamos. O que eu estou vendo aqui, se eu fosse fazer um prognóstico do que vai acontecer, eu apostei, se fosse apostar meu dinheiro, se eu tivesse muito dinheiro para apostar, coisa que eu não tenho, é que vai ser um desastre. Porque, Mas desastre de que tamanho? olha, eu digo, a gente vai acabar vacinando, isso vai vai diminuir em um nível não barbárico, como a gente tem agora, porque agora é completamente descontrolado. Pode ser que diminua, comece a diminuir já a partir de agora, um pouco adiante, porque bem ou mal muita gente já teve isso, né? Mas eu acredito que a gente não vai ter aí no país, assim, sendo extremamente otimista, 100 mil mortos ainda. Mais 100 mil. Extremamente otimista. Possivelmente vai ser maior que isso. Tá, então, assim, no teu cenário extremamente otimista, 500 mil brasileiros vão ter perdido a vida por conta do Covid, oficialmente. Oficialmente, o número real. Oficialmente, oficialmente. Então, já está em 300 e quase 360 mil. Então, 500 mil, certamente. Porque, veja bem, mesmo com a vacinação, tem todos os problemas que eu já falei. Então, isso não vai diminuir, claro, o número de internações, o número de mortes, etc. Mas ainda vai continuar morrendo gente, sobretudo que agora está atacando os mais jovens. A gente vacinou os mais velhos. Até chegar nessa faixa etária, vão alguns meses. Esses alguns meses, o vírus terminou de fazer a maior parte do seu estrago. Se a gente não fizer lockdown para controlar. Por isso que é importante o lockdown, para dar, inclusive, dar tempo da vacina fazer efeito. E teria que ser o lockdown nacional. Eu acho que tem que ser de 15 dias, pelo menos, lockdown nacional. E, assim, as pessoas não se aglomerarem. Não tem essa de, não, templo religioso. Olha, me desculpe, assim, eu sou católico praticante, desde que começou essa pandemia, eu tenho assistido missa online, entendeu? Garanto que não tem nenhum problema, entendeu? Então, realmente, assim, é loucura. Assim, o estado da discussão desse país é uma maluquice inacreditável. A igreja, para muitas pessoas, sobretudo para as camadas menos favorecidas da população, é um meio de socialização, né? Sim, eu sei. É um meio de socialização, sim. Mas eu entendo, eu também tenho meus meios de socialização. Eu estou sem ver minhas netas que moram no exterior porque eu não vou viajar nessas condições, sou maluco. Meus dois filhos. Você não pode viajar porque não tem nenhum voo. Agora nem querendo. Eu não quero. Mesmo se eu quisesse, eu poderia, eu sei. Mas eu não vejo meus filhos já tem mais de ano. A minha mãe também, né? A última vez que eu vi foi em agosto. Então é complicado. Então, quem que eu vejo? Vejo minha mãe, que mora sozinha, assim, tem neta, filha da minha enteada. E aí sempre tem uma célula mínima de convivência e já com pessoas que você sabe que estão se cuidando, né? Porque tem gente que... Enfim. Sim. Mas você tem que tomar todos os cuidados.
Mas eu acho que a situação, eu não estou vendo, porque para ter uma ajuda econômica, teria que ter uma coordenação dos governos estaduais com o governo federal. E a gente sabe a chance disso acontecer ainda está. Não tem, não. E o Guedes, assim, eu já te falei que eu conhecia ele, porque ele foi meu chefe no IBMEC entre 1996 e 2001. Mas, assim, eu confesso que o Guedes me surpreendeu pelo ruim que ele é, entendeu? Porque, assim, mal ou bem, uma pessoa que fez um doutorado nos Estados Unidos, né, e fez uma universidade boa, ele fez em Chicago, por mais que ideológico que seja, etc. Quer dizer, você tem a sua rede de relacionamentos no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, você vê você sabe o que está acontecendo, entendeu? Então não tem muito mistério Agora ele fica dizendo, a melhor política é a vacinação, Sim, isso a gente já sabia ano passado, entendeu? E o governo do qual ele é ministro não fez absolutamente nada. Pelo contrário, não comprou as vacinas da Pfizer quando lhe foram oferecidas. Entendeu? Então, a gente lá atrás sabia muita coisa. Lá em abril, eu já no modelo de forma um pouco mais simples que a gente usa hoje, com menos informação que se tem hoje sobre o vírus, já previ 200, 300 mil mortes. Eu lembro, a gente fez aquele evento, né, da SBPC. Sim, eu tomava muito cuidado ali naquela época de fazer uma previsão que não fosse apocalíptica, tipo 3 milhões de mortes, porque é muito fácil fazer. Então, se você sendo comedido, conservador, dizendo, olha, tudo indica que deve chegar pelo menos a uns 200, 300 mil mortos. Eu lembro também de uma reunião que eu falei que a Brasília pode chegar nos 8 mil mortos. A pessoa falou, poxa, isso tudo? Quanto está Brasília? Quanto está Brasília no número de mortes? Brasília está beirando quase 7 mil. Tá, então está bem perto da sua previsão. 60, 80 por dia. Então, a gente vai passar dos 8 mil. Brasília é o lugar que vai morrer no país, proporcionalmente. Então, é uma situação, enfim, e eu torço para que essa reinfecção não seja tão provável, porque se for, meu filho, vai ser bem pior do que eu falei. E essa previsão de pelo menos 100 mil é uma previsão extremamente conservadora e muito otimista se tudo der certo. Então, a chance dela se realizar não é muito alta. Então, eu acho que é essa a questão. E eu, de certa forma, muitos países do mundo também, não talvez na intensidade que o Brasil, mas eu diria que muitos governos também falharam no enfrentamento. Falharam. Agora, é notório que os países asiáticos se saíram melhor, né? Talvez uma questão cultural, comportamental, há várias variáveis, né? A Índia vai ser uma hecatombe horrorosa agora. Porque agora que começou a segunda onda lá, tá extremamente feio. Eu acredito que o número de mortes lá certamente é maior. Eu teria que fazer a densidade populacional da Índia é muito maior do que do Brasil. Não. As cidades são uma pinhada de gente. Quer dizer, você fala que a Índia você tem 80% da população, pelo menos, que vive no lixo, né? Sim. Mas é um termo tecnicamente correto. A gente sabe disso. Sim. Então, é um caldo ideal para isso. E eu acho que porque a baixa densidade demográfica, ela ajuda um pouco. Porque você pega um país como a Espanha, por exemplo. Para a Europa, é um país relativamente grande, com uma população não tão grande assim. Então, quando você olha a distribuição regional da Covid, você pega Galícia, que é a região da minha família, né, teve relativamente poucos casos, até que é uma região mais isolada, não sei o quê, não é turística, entendeu? Então vai menos gente, né? Agora, Madrid e Barcelona foi assim. E Madrid teve o caso de ser governada por uma governadora da direita, que fazia tudo o contrário que o governo central fazia. Quando o governo central mandava fechar, ela abria, quando mandava abrir, ela fechava. Quer dizer, ela fazia aquele joguinho né, que a gente conhece aqui. Né? Mas, assim, realmente a densidade populacional ela parece que é uma variável que afeta a transmissibilidade do vírus. Países que têm grandes espaços vazios entre as cidades
o negócio vai mais devagar. Demora mais para decolar, vai mais devagar, mas depois, quando decola, é feio também, né? Aliás, sua família não é tão longe da minha, que a minha é do norte de Portugal. A minha mãe também é do norte de Portugal. Meu pai que é de Galícia. De onde? Portugal. Ali de Trás-os-Montes, de uma aldeia perto da cidade de Chaves, que fica a 33 quilômetros da fronteira com a Espanha. Do lado de mãe, meu avô era de lá e minha avó era filha de pessoas de lá, uma cidade chamada Favais, que tem um vinho maravilhoso, um moscatel de Favais, famoso em Portugal, que fica ali do lado de Alijó, né? Grudado. Bem, na região do Douro, né? Então, essa é a minha metade portuguesa. Ok, Tarcísio, olha, foi um prazer conversar com você. Coisa porque a gente gravou e eu vou botar lá no canal do grupo, né? Que acho que é uma discussão importante, né, uma conversa importante, que ela é útil não só para mim e para você, mas para a sociedade. Eu acho que é um momento muito difícil. E eu não sei se as pessoas estão aprendendo. É outra coisa que me preocupa. Às vezes eu pensava, vou aprender, vou amadurecer, mas vamos ver. Eu acho que está difícil. É que o problema é que as pessoas que aprenderam, elas morreram. Esse é o problema. Elas morreram, entendeu? Então, vocês, assim... Um país em que 1/3 dos médicos prescrevem cloroquina. 1/3. Aí E não é que aí mata as pessoas, não é de Covid, não. Mata de hepatite. Não é só isso. Não é que são remédios que não têm comprovação científica ainda atestada, como faz isso. Não. São remédios que têm a não eficácia comprovada cientificamente. É o contrário. Não é que não conseguiram ainda mostrar eficácia. Não, é que eles conseguiram sim mostrar a não eficácia, que não funciona. E tem os efeitos colaterais. E 1/3 dos médicos prescrevem. Isso para não falar em uso de ozônio. Não, sim, aqueles. Mas acho que isso aí o pessoal não foi muito atrás disso, não, né? Mas acho que a coisa cultural brasileira não permitiu. A cultura brasileira não permite, mas... Bom, enfim, isso eu poderia dar uma miríade de outros exemplos também de coisas, como é que as pessoas acreditam, né? Então, do tipo, alcalinizar o sangue com alimento. E tem gente que defende abertamente isso. Eu lembro que tinha gente que defendia isso para tratamento contra o câncer. Que o câncer não... Enfim, já vi alguém falando essa besteiragem. O show já tentaram me vender colchão com pastilhas de infravermelho. Eu fiquei... nem comentar, né? Qualquer objeto de infravermelho, eu estou emitindo um bando de infravermelho aqui. Santa Maria de Deus, onde que a gente vê? Como eu falei, o ser humano ele nasce otário e tem propensão a ser otário, ele se esforça, ele está procurando maneiras novas de ser otário. Todos nós. Então a gente tem que se autovigiar. É por isso que tem tanto golpe, né? Aliás, muita gente caiu, tem o celular clonado. Eu quase tive o meu um mês atrás. Por um acaso, no Instagram, me adicionou uma pousada de não sei de onde, eu vi umas fotinhas bonitinhas e tal. Aí eles mandaram mensagem, eu só quer concorrer sei lá, umas 3 noites de graça aqui, manda o seu nome e seu celular. Se eu não me comprei o celular, eu mandei. Aí depois, não, o senhor vai receber uma mensagem pelo SMS para digitar um código. Aí eu falei, opa, como é que é a história? Foi aí que eu me dei conta. Não, isso aqui Isso aí eu não respondi. Né? Foi aí que eu me dei conta, mas eu estava entrando no golpe. Coisas assim. Hoje eu recebi um WhatsApp, número que eu não tinha menor. Eu sou atendente, eu sou serviço de atendimento ao cliente de namoro ateu. Eu falei, que porra que não. Não, o que eu recebo de pedidos de amizade de russas
no Instagram, assim, uma coisa, eu deleto tudo, mas é óbvio que eu sei que é golpe. Torpedo, atualize. Não, eu recebo muito do Banco do Brasil. Só que eu tenho um princípio, nisso eu sou totalmente ludista. Eu não faço transação financeira pela internet. Então não adianta me mandar, a pessoa tem que atualizar seu cadastro no banco. Eu simplesmente não tenho. Eu vou no caixa eletrônico, entendeu? E faço a transação, mas eu não faço pela internet. Não confio. Não, você pode cair num troço desse, imagina, você está 9 da noite, aí recebe uma mensagem dizendo, não, você precisa atualizar aqui, senão sua conta vai ser bloqueada, entendeu? Aí você vai lá e faz, aí te rouba o dinheiro mesmo. Às vezes você recebe um WhatsApp, eu estou precisando pagar uma conta, mas minha conta está bloqueada, aí você paga para mim, que depois... Eu falei, não, paga, pode mandar. Mas é isso, Tarcísio. Vamos ficar por aqui. Foi um prazer. Deixa eu só primeiro desativar aqui a gravação, senão ela não